Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos dando início a mais uma aula do nosso curso O Ser Humano e o Seu Destino. Estamos atualmente na lição número 5. Estamos falando sobre a origem da alma. E dentro desse tema, né, a origem da alma, nós já tratamos com você sobre algumas coisas muito importantes. Nós já vimos, primeiramente, que quem fez a alma foi Deus, né? E trabalhamos um pouco esse assunto e falamos sobre a alma do cristão. E hoje vamos encerrar essa lição tratando do futuro da alma. Então, eu quero que você acompanhe, preste bem atenção naquilo que nós vamos falar, porque o futuro da alma, o que vai acontecer com a nossa alma. Na hora da morte, a alma deixa o corpo. Isso é uma dúvida que muitas pessoas têm. Para onde vai a alma depois que a pessoa morre? Então a alma deixa o corpo. Por que a alma deixa o corpo? Pois bem, lá no começo da Bíblia, o Espírito Santo vai revelar isso. Quando a palavra de Deus escreve a morte de Raquel, ela faz da seguinte forma: saindo-lhe a alma. Gênesis capítulo 35, versículo 18. Na história do filho da viúva de Sarepta, vemos este fato outra vez. Pois Elias, estendendo-se sobre o cadáver do menino, clamou ao Senhor e disse: rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. 1 Reis, capítulo 17, versículo 21. O Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Versículo 22. Quando Raquel morreu, a sua alma não morreu. O corpo de Raquel morreu, mas a alma dela não. A alma saiu do seu corpo. Quando o filho da viúva morreu, a sua alma não morreu. Saiu do seu corpo. E quando tornou a entrar no corpo, o menino reviveu. Então nós vemos aqui dois fatos muito interessantes a respeito da alma, né? Quando o corpo morre, a alma sai. Se a alma retorna ao corpo, o morto revive. Agora vamos passar para o Novo Testamento e vamos buscar no Novo Testamento a confirmação deste fato. O apóstolo João viu em visão servos de Deus que serão mortos durante a grande tribulação. Em Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 11. Considerando bem estes versículos, você vai ver o seguinte: que as almas daqueles mortos estavam no céu, enquanto que os seus corpos apodreciam na terra. Então a alma está no céu, enquanto o corpo está apodrecendo aqui na terra. Agora veja mais uma coisa impressionante. Essas almas estavam conscientes. Elas não estavam dormindo, elas conversavam com Deus. Elas se lembravam das coisas que lhes tinham acontecido na terra. Isso não é impressionante, queridos? Enquanto os seus corpos apodreciam na terra, as suas almas estavam em plena consciência na presença de Deus. Estavam na posse de todas as suas faculdades. Então a alma está lá com as suas emoções, com o seu intelecto, com a sua vontade, na presença de Deus. O Senhor Jesus falou uma vez de dois homens que morreram. Essa história que Jesus conta está em Lucas 16, do versículo 19 ao 31, e você pode mais tarde ir lá e conferir. Essa história que Jesus nos conta sobre esses dois homens, que ele chama de o rico e o Lázaro, ela revela muito sobre a condição das almas depois de saírem do corpo. Aqueles dois homens estavam conscientes na eternidade.
pois Lázaro estava sendo confortado, enquanto que o rico estava em tormentos. O rico estava passando por um grande sofrimento e Lázaro estava muito confortável, muito tranquilo lá na presença do pai Abraão. Conforto e tormento são termos que só têm sentido se a pessoa estiver consciente. Não é verdade? Se você está no estado de dormir, você não vai passar por tormentos nem por sofrimento nenhum, né? O sono, ele tira de nós essas reações, vamos dizer assim. Então, se Lázaro estava confortável e o rico estava em tormentos, é sinal de que havia uma consciência do que realmente estava acontecendo com eles. Isso são atribuições da alma. Além disso, vemos que o rico possuía memória, pois se lembrava de seus 5 irmãos na terra, conforme o versículo 23 nos mostra. Então, ele tinha memória, ele tinha uma capacidade volitiva, né? Ele lembrou de seus irmãos estando naquele lugar de tormento. E o próprio Abraão disse-lhe que deveria lembrar-se da sua vida e das oportunidades que ele teve. Tudo isso deixa bem claro que a alma que sai do corpo não deixa de existir. Também é claro que ela não dorme na inconsciência. Ela continua vivendo fora do corpo. Então, há uma questão de eternidade envolvida aí. A alma continua vivendo, continua refletindo, se lembrando. A alma continua apresentando as suas emoções, desenvolvendo a sua vontade, enquanto o corpo vai se desfazendo no pó da terra. A alma continua vivendo em plena consciência, possuindo todos os seus sentidos, retendo ainda a memória, a visão e a capacidade de conversar, de se comunicar com os outros. Se a alma foi salva em vida, ela deixa o corpo para habitar com o Senhor em gozo indizível. A alma vai experimentar desse gozo, dessa alegria, dessa satisfação de estar na presença de Deus. Se ela não foi salva em vida, ela deixa o corpo para entrar em tormentos eternos, sofrimento, angústia, separação de Deus, dores atrozes. É muito sofrimento que existe no inferno. Portanto, é verdade que na história que Jesus conta, o rico estava desesperado. O rico queria, de todas as formas, que o pai Abraão enviasse Lázaro lá para pregar para os irmãos, para contar aos irmãos a real situação dele, para ver se os irmãos se convertessem diante do testemunho daquele mendigo, que agora estava vivendo confortavelmente, com muita tranquilidade e paz no seio de Abraão. Os textos assim que nós mencionamos são suficientes para provar isso que estamos mostrando. Ou seja, que a alma que é salva em vida, ela deixa o corpo para habitar com o Senhor. E a alma que não tem a salvação, ela vai entrar em tormentos eternos. Porém, isso ainda não é o fim. Haverá ressurreição. Todos que morrem ressuscitarão, de acordo com João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Todos os que morrem ressuscitarão. Todos, sim, todos. Aqueles que se ressuscitarão para a vida eterna e os que ressuscitarão para o tormento eterno. A morte entregará os mortos que nela há. Isto é, ela vai entregar os corpos. Certo? Todos os corpos que estão nela serão devolvidos. E o Hades entregará os mortos que nele há. Isto é, entregará as almas e os espíritos. Então aqui nós vemos um conceito muito importante, né? Quem está de posse dos mortos, ou seja, dos corpos, a morte. E aonde se encontra
os espíritos e as almas no Hades. E assim 3 partes se reunirão novamente. Com a alma e o espírito no corpo, o homem reviverá. E este será o seu estado eterno. Que bênção, meus irmãos. Que palavra consoladora. Que palavra que traz fortalecimento. Se você já entregou a sua vida para Jesus, você pode ter a certeza que na ressurreição dos mortos, a sua alma, o seu espírito se unirão ao corpo para viver toda a eternidade com o Senhor. Num corpo glorificado, transformado, algo sobrenatural, inexplicável vai acontecer. O incrédulo será julgado perante o grande trono branco e de lá será lançado no lago de fogo. Ali ele sofrerá eternamente. Apocalipse capítulo 20, versículo 15 nos mostra isso. Então, para aqueles que não têm Jesus, irmãos, nós vivemos dias em que muitas pessoas são incrédulas. Muitas pessoas estão realmente abrindo mão, sabe, da bênção do Evangelho. Não querem viver uma vida com Deus. Preferem as coisas deste mundo. E o destino para essas pessoas vai ser muito triste. Sabe, quando eu paro para pensar que Jesus pagou um preço extraordinário para que eu possa viver a eternidade com Ele, eu fico imaginando que a minha vida não se resume apenas nas coisas deste mundo. Eu tenho uma eternidade pela frente. Eu tenho, assim, delícias inefáveis, inexplicáveis. Paulo, quando viu o que acontece lá no terceiro céu, ele disse: eu vi coisas que não é lícito ao homem dizer. São coisas assim que eu imagino que Jesus tem guardado tudo isso como uma grande e grata surpresa para todos nós que aceitamos o Evangelho, cremos no sacrifício de Cristo e temos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. E você pode fazer isso também, meu amado. Onde você estiver, nesse momento mesmo, dobre o seu joelho aí, reconheça que você é pecador, confesse o seu pecado, a sua condição de pecado a Deus e convide Jesus para vir morar para sempre no seu coração, sendo o seu Senhor e o seu Salvador. Por quê? Porque o salvo, corpo, alma e espírito, estará eternamente com o Senhor, desfrutando das delícias da sua presença. Conforme João capítulo 17, versículo 24. Eu quero encerrar a nossa aula de hoje lendo com você João capítulo 17, versículo 24. São palavras de Jesus. E eu considero muito importante nós observarmos esta palavra em João, capítulo 17, versículo 24. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode então abri-la e ler junto também, né? João 17, 24. Só um minutinho, que minha Bíblia está... Uma página está pegando na outra. Pronto. Pai, veja só, é a oração sacerdotal de Jesus. Quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. E primeira aos Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Ok? Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17.
páginas também coladas aqui, mas diz assim: depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então essa é a promessa de Deus, que é esse destino que vai a alma do cristão e a alma do não cristão após a morte. Aqueles que estão em Cristo, salvos pelo Evangelho, viverão eternamente com o Senhor. E os que não são de Cristo estarão condenados ao lago de fogo, aonde sofrerão por toda a eternidade. Na próxima aula, nós vamos para a lição número 6 do nosso curso e vamos estar falando sobre o Espírito. Aqui nós encerramos todo esse ensinamento acerca da alma. Vamos falar agora sobre o Espírito, ok? Que Deus abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus, que você possa, se ainda não fez, faça a oração entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Ore, consagre a sua vida a Ele, viva uma vida para o Senhor, abandone a vida de pecado, a vida em caminhos estranhos que não são da vontade de Deus e entregue a sua vida a Jesus. Busque uma boa igreja evangélica perto da sua casa, uma igreja bíblica, uma igreja onde você vai aprender a palavra, vai receber um discipulado, vai adorar a Deus com a congregação e vai participar de um pequeno grupo onde você será pastoreado. Quero exortar você a buscar uma boa igreja, receber um bom pastoreamento e crescer para um dia você poder estar com o Senhor Jesus na eternidade. E lembrando a todos os irmãos que assistiram esse vídeo, se você gostou do vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Neste momento, eu quero abençoar a sua vida, a vida da sua família e declarar que a bênção do Senhor está entrando na sua casa. Fique na paz e até o nosso próximo encontro no curso O Ser Humano e o Seu Destino.